vamos para a segunda questão desse exercício, né? Ela diz: determine a área de cada figura, sendo que cada quadradinho, né, preenchido, ele é igual a 1 centímetro quadrado, né, de área. Então ele quer que a gente determine a área de cada figura, né? A gente tem aqui essas figuras. Então, para encontrar a área, se eu sei, né, que cada quadradinho preenchido é 1 centímetro quadrado, então eu vou contando, né, quantos quadradinhos preenchidos eu tenho, que vai me dizer quantos centímetros quadrados de área eu vou ter daquela figura, né? Então, nessa figura aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados preenchidos totalmente, né? Que é igual a 1 centímetro quadrado. Então, eu tenho 7 centímetros quadrados. Essa é a área dessa minha figura, né? 7 centímetros quadrados. Vamos para a próxima figura. Nessa figura eu tenho aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu tenho 3 quadrados, né? Totalmente preenchido. Vou colocar aqui para não esquecer. Eu tenho 3, no caso eu vou ver 3 centímetros quadrados, né? Aí nesse quadrado aqui eu tenho só a metade dele que está preenchido, ó, que está formando aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Então está formando aqui um triângulo. Então se eu tenho só a metade do quadrado preenchido e ele preenchido todo não é 1, então a metade de 1 é quanto? É meio centímetro quadrado. E como é que a gente escreve meio centímetro quadrado? É 0,5. 0,5 é meio centímetro, ou a metade de 1, né? A metade de 1 é 0,5. Aqui no caso a gente vai somando, né? A gente vai colocando aqui o que a gente for encontrando e vai somando para ter, né, a área, né, da figura, o total da área dessa figura, né? Aí falta agora esse pedacinho aqui também, que é a mesma coisa que esse, né? Está preenchido aqui só a metade, formando aqui um triângulo, né? E quando a gente tem, no caso aqui, ó, um quadrado, né? E a gente corta ele aqui, ó, na diagonal, a gente fica com duas partes, duas metades iguais, certo? Ela fica com a medida que tiver aqui, fica dividida em duas partes iguais, certo? Então, se ele é 1 centímetro quadrado, então a metade fica sendo 0,5, né, centímetro quadrado, que é... Então, a gente tem mais meio, né, centímetro quadrado. Pronto, e agora que a gente já tem aqui, ó, as medidas, né, da área que está pintada dessa figura, é só somar, né, e a gente vai ter aqui a área, né, da figura. No caso aqui, 3, fazer assim para a gente facilitar, né? No caso aqui, ó, meio centímetro mais meio centímetros quadrado, né? No caso, 0,5 mais 0,5 é 1. Né? Isso aqui é 1. E 1 mais 3 dá 4. Então, isso aqui é 4 centímetros quadrados. Certo? Então, 3 mais 0,5 é 3,5. 3,5 mais 0,5, 4. Então, 4 centímetros quadrados. Vamos para a próxima figura aqui, ó. Nessa figura a gente tem aqui, ó, 2 quadrados totalmente preenchidos. A gente tem 2, né? Seria aqui 2 centímetros quadrados, né? Aí mais, né? Aqui a gente tem o quadrado aqui preenchido só a metade dele aqui, ó. Então, novamente, a metade, né, de 1 é 0,5. Pronto, aí é só somar, né? 2 mais 0,5 é 2,5 centímetros quadrados. Que é isso, a gente está seguindo aqui essa unidade aqui de medida de área que foi indicado, né? Que é centímetro quadrado cada quadradinho. Por isso que a gente tem que colocar no final centímetro quadrado.
Então quer dizer que a área pintada aqui, ó, dessa figura é de 2,5 centímetros quadrados. Vamos para a próxima figura. Aqui a gente tem 2, né? 2 quadrados, então vai com 2 centímetros quadrados, mais... Aqui novamente a gente tem ó, a metade de 1 quadrado, então a metade de 1, 0,5. Aí 2 mais 0,5, novamente 2,5 centímetros quadrados. Então essa é a resposta. No caso, a área dessa figura aqui também é de 2,5 centímetros quadrados, a mesma dessa figura. É a mesma área, certo? Embora de formato diferente, né? Essa área tem esse formato e essa área dessa figura tem esse formato. Embora seja formato diferente, eles têm a mesma área, certo? Aqui nessa outra figura, certo? Vamos contar aqui quantos quadrados inteiros a gente tem preenchido, né? Tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 4, né? Seria 4 centímetros quadrados. Aí mais, né? Mais aqui essa parte aqui, né? Que novamente é a metade do quadrado. A metade, né? A gente já viu que é 0,5, porque é a metade de 1, né? Que corresponde a 1. E mais, né? Esse quadradinho aqui, esse agora. Isso aqui tá só um pouquinho, não tá a metade, né? Preenchido. Então a gente analisando aqui, ó, o quadrado, ele aqui, ele pode ser dividido em 4 partes iguais, né, ó. Deixa a câmera focar aqui. Pronto, então aqui, ó, é dividido em 4 partes iguais. A gente pode dividir um quadrado em 4 partes iguais. Então, ó, no caso, na verdade aqui, esse quadrado está ocupando só uma parte das 4 partes que seria dividida aqui o quadrado. No caso aqui o quadrado, a gente viu que ele vale 1. Então se a gente dividiu ele aqui em 4 partes, então quanto é 1 dividido em 4 partes? Caso 1 a gente divide em 4 partes, ele é igual a 0,25. Então a gente pegando 1, dividindo por 4, fazendo a continha de dividir, a gente vai chegar nessa resposta aqui, de 0,25, certo? Entendeu? Pronto, e agora a gente vai somar tudo isso aqui, né? Então 4 mais 0,5 dá 4,5. E 4,5 mais 0,25 vai dar 4,75. Então a resposta é 4,75. Eu fiz aqui ó, de cabeça nessa conta de somar, mas aí você arma a continha, né, que a gente já sabe como é que arma a continha de somar, arma a continha de somar e chega nessa resposta, certo? 4,75 centímetros quadrados.